Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. No programa de hoje vamos estudar os 7 primeiros versículos da carta de Paulo aos Romanos, dando continuidade à introdução que fizemos nos 2 últimos programas. Ouça com atenção como Paulo iniciava suas cartas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você não acha a saudação e a introdução desta carta muito bonitas? O apóstolo Paulo estava se dirigindo não apenas aos romanos, mas a todos nós. 2000 anos mais tarde. Ele estava contando um pouco sobre ele. Naquele tempo, uma carta era iniciada com a apresentação de quem a havia escrito. Assim, a pessoa que recebia o pergaminho não tinha que desenrolar toda a carta até o final para ver a assinatura e descobrir quem era o remetente. A primeira palavra da carta é Paulo. Nesta saudação e apresentação, Paulo quis contar quem e o que ele era. Ele também falou um pouco sobre onde estava e o porquê que ele estava lá. Depois ele falou um pouco sobre Jesus, quem Jesus era, onde Jesus está hoje, por que Jesus é quem é e está onde está. A seguir ele falou um pouco sobre quem eles, os romanos, eram e onde deveriam estar. Se fizermos uma aplicação desse texto para nossas vidas, veremos que ele também falou sobre quem e o que devemos ser e onde devemos estar. Esta saudação de Paulo também nos diz quem e por que somos o que somos e por que devemos estar onde estamos. Puxa! Tudo isso numa introdução de apenas 7 versículos? Para estudar todas estas informações, vamos enfocar uma palavra de cada vez. Paulo, ele escreveu, servo de Jesus Cristo. A palavra grega que Paulo usou foi doulos, que significa escravo. Quando Paulo escreveu esta carta, metade da população de Roma era escrava, incluindo muitos dos que se professavam cristãos. Naqueles dias todo mundo sabia o que significava ser escravo. Um escravo era uma propriedade, um bem de outra pessoa. Um escravo não tinha direitos. Não importava o que um escravo pensava ou queria, nem qual era a sua opinião. Ele era como um animal. Quais seriam os direitos do seu cavalo, se você tivesse um? Bom, nenhum, talvez. Ele existiria apenas para servi-lo. É isso que significava ser escravo. E Paulo se apresentou aos romanos e a nós também como um servo, ou seja, como um doulos, um escravo. Sabemos que Paulo era um cidadão romano livre, o que para um judeu era uma peculiaridade muito especial. Ele tinha nascido livre e poderia se gabar disto, mas, segundo ele próprio, por escolha, preferiu se tornar escravo de Jesus Cristo. Se estudarmos mais a fundo essa palavra doulos, vamos ver também aí algo que significa algema, porque podemos dividir essa palavrinha como duo e vamos conferir aí algo semelhante a uma algema. Ou seja, Paulo considerava-se também algemado a Cristo, pronto para ir onde o mestre fosse, porque ele estava altamente ligado ou algemado a Jesus Cristo. Não é maravilhoso isto? Ele também afirmou que era um apóstolo chamado para ser apóstolo. Lembram? Ele escreveu assim. Muitas vezes a expressão para ser aparece na Bíblia em itálico, porque não aparece no original grego. Portanto, ele apenas diz que era apóstolo chamado. O apóstolo tinha um dom e um ministério muito especiais na igreja do Novo Testamento. Jesus comissionou 12 homens para serem apóstolos. Um deles o traiu e teve de ser substituído. Lemos no primeiro capítulo de Atos que os apóstolos tiraram sortes e decidiram que o apóstolo substituto seria Matias.
De verdade, acho que os apóstolos cometeram um erro ao fazerem essa escolha. Sabe por quê? Esse tal de Matias não foi mais mencionado na Bíblia. Ele simplesmente sumiu. Paulo, entre outras cartas que escreveu, alegou ser o apóstolo escolhido por Jesus Cristo para substituir Judas, e que foi interceptado na estrada de Damasco pelo Cristo vivo e ressurreto. No capítulo 2 da sua carta aos Gálatas, Paulo contou que Jesus o levou para o deserto como Moisés, conforme podemos ler no livro de Êxodo. Paulo foi levado para o deserto da Arábia. Os estudiosos não são unânimes em dizer se ele ficou no deserto 3 anos ou 14. O fato é que ele ficou anos no deserto com Jesus Cristo. Como os apóstolos viveram 3 anos lado a lado com Jesus, seria coerente que Paulo também tivesse passado 3 anos no deserto da Arábia, com Jesus em treinamento com ele. Durante este seminário no deserto, vamos dizer assim, Paulo alegou ter sido nomeado por Cristo para ser apóstolo no lugar de Judas e que, portanto, ele era apóstolo de Cristo tanto quanto os outros. 14 anos depois que sofreu aquela intervenção de Jesus Cristo na estrada de Damasco, Paulo contou em Gálatas, capítulo 2, que foi para Jerusalém encontrar-se pela primeira vez com os outros apóstolos. Eu não sei o que Paulo disse para aqueles apóstolos, o fato é que os convenceu que ele também era apóstolo, e por isso eles lhe ofereceram amizade e o reconheceram como chamado para ser apóstolo para os gentios, para o mundo não judeu, enquanto eles, os outros apóstolos, para o mundo judeu. As credenciais que Paulo apresentou aos outros apóstolos devem ter sido muito convincentes, porque todos eles, unânimes, concordaram que ele era apóstolo. Por isso, Paulo escreveu em Romanos, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A seguir, Paulo diz que era chamado. Esta é uma das palavras especiais e interessantes das Escrituras. Qual palavra você usa para se referir à pessoa que foi salva? Qual palavra você usa para se referir à pessoa que, como Paulo, passou por uma grande intervenção que mudou a direção da sua vida? Você pode usar a palavra salvo ou pode usar a palavra cristão. Como dissemos no último programa, a Bíblia não usa a palavra cristão. Esta palavra era usada pelos inimigos de Cristo com um sentido pejorativo e discriminatório. Na Bíblia a expressão é outra, seguidores de Cristo. Uma das expressões preferidas de Paulo era chamado. Na sua carta aos Coríntios, ele diz que a pregação do Evangelho em um contexto de alto nível intelectual, como era na Grécia, Atenas e Corinto, é considerada loucura ou besteira para algumas pessoas. Para os judeus, era pedra de tropeço. O Evangelho era considerado pedra de tropeço pelos judeus por vários motivos. Para Paulo, era poder de Deus. Ele disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus que leva a salvação àqueles que foram chamados. No capítulo 7 de Coríntios, Paulo dá todo tipo de conselho para o casamento. Este capítulo, que é um manual para todo pastor conselheiro matrimonial, principalmente para elucidar questões difíceis, como, por exemplo, o divórcio, um dos assuntos de Paulo foi o casamento misto, quando os 2 cônjuges eram incrédulos ao se casarem e depois apenas um deles se converte. Qual deveria ser a conduta do casal nesse caso? Bom, eu conheci uma mulher que tinha sido salva, mas seu marido não. E ela me disse que tinha ouvido falar do antigo costume romano de acorrentar o cadáver ao corpo do assassino como forma de tortura. Sabe o que ela me disse? É assim que me sinto. O que eu poderia dizer a ela? Paulo tem um ótimo conselho. Segundo Paulo, a decisão de como ficará este casamento está nas mãos do cônjuge incrédulo. Se ele escolher continuar o casamento e estiver satisfeito com seu cônjuge convertido, então o casamento deve continuar. Mas se ele desistir do casamento, é melhor deixá-lo ir. Paulo também falou sobre o que chamo de casamento misto maluco, quando os cônjuges já tiveram vários casamentos anteriores, se casaram e depois foram salvos. Sabe o que Paulo diz? Com quem você estava casado quando foi salvo? É com esta pessoa que você deve continuar casado. Isto é importante. E se os 2 cônjuges desta união maluca foram salvos, eles devem pedir a Deus as bênçãos sobre esta união, porque, quando foram chamados, eles já estavam juntos. A palavra chamado
é muito usada para se referir à pessoa que já passou pela experiência da salvação. Chamado de Deus. Paulo usa esta palavra se referindo a si mesmo. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Na estrada de Damasco, Paulo perguntou: "O que devo fazer, Senhor?" E o Senhor respondeu: "Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer." Foi lá que Paulo recebeu o chamado, e conforme escreveu no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, passou o resto da vida obcecado em cumprir todas as instruções que o Senhor lhe deu, uma de cada vez. Este era o seu chamado, cumprir tudo que o Senhor lhe mandava fazer. Ele tinha sido chamado para ser apóstolo. Este chamado tinha um objetivo básico: pregar o Evangelho para todas as nações gentias em primeiro lugar, e também para o judeu e para o grego. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Por isso Paulo afirmou que era chamado e separado, quer dizer santo. Ele tinha sido separado para o Evangelho de Deus. E ele não admitia distrações. Paulo, portanto, era um escravo e um apóstolo. Ele era separado. Essa palavra separado é incrível também. Ela vem do grego aforizo, que significa demarcado com ferro quente. Poderíamos dizer que Paulo tinha sido marcado com ferro quente por seu dono. Quem era o seu dono? Jesus, a quem ele estava algemado. Jesus, a quem ele definitivamente pertencia. E onde Paulo estava cumprindo esse chamado, hein? Onde ele estava? Lendo essa introdução da carta, podemos responder esta pergunta: entre todas as nações. Os estudiosos acreditam que Paulo escreveu esta carta da cidade de Corinto durante sua terceira viagem missionária. Ele estava cumprindo o seu chamado. Ele tinha sido separado. Ele estava demarcado. Ele se considerava assim. E você também é separado para fazer algo para Jesus Cristo? Eu tenho certeza que sim.